Depois da derrota no Clássico Grenal, o Internacional realizou uma reunião dos principais dirigentes para definir o futuro do departamento de futebol e também do treinador Cacique Medina. A definição de fato acontecerá na quarta-feira, no próximo Clássico Grenal, mas algumas tendências já foram desenhadas de maneira interna. O Inter também receberá uma denúncia do Tribunal de Justiça Desportiva por conta do celular arremessado no rosto de Lucas Silva na comemoração do segundo gol do Grêmio no Clássico Grenal. O time para quarta-feira tem uma dúvida na lateral esquerda e duas são as opções do técnico Cacique Medina. O Inter também estaria, de acordo com o jornalista argentino, especulando, sondando um reforço de seleção colombiana. Esse é o Diário do Inter KTO, domingo, 20 de março de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no Dupla. Eu tô falando um pouco baixo hoje, tá? Já tô gravando de madrugada, me mudei há pouco, não quero arrumar incomodação com os vizinhos, respeito meu tom de voz um pouco mais baixo, beleza? Mas eu vou trazer aqui as principais informações do Internacional ao longo desse domingo, pós-derrota no Clássico Grenal pelo placar de 3-0, uma derrota que evidentemente abalou bastante os bastidores do Internacional, abalou bastante o ambiente do Internacional. Tanto que, hoje pela manhã, o presidente Alessandro Barcelos se reuniu com os principais dirigentes do Internacional, entre eles o vice-presidente de futebol, Emílio Paparelzinho, para falar sobre o resultado do último sábado, para falar sobre as consequências que serão causadas pelo resultado ruim, pela atuação muito abaixo do time do Internacional. Ali foi desenhado um plano de ação para o time do Inter em caso de eliminação, que nesse momento é provável para o Grêmio na próxima quarta-feira. Demite treinador? Em quais circunstâncias se sai o Cacique Medina? Mantém o departamento de futebol? Se muda o departamento de futebol? Esse tipo de definição foi tomada. Não vai ser publicizada até o Clássico Grenal. Mas a tendência de demissão do Alexander Medina, ela aumenta um pouco mais no bastidor do Internacional. Hoje, à tarde, eu gravei um vídeo falando sobre os bastidores pós-derrota e sobre a minha leitura em relação às manifestações e as próprias movimentações, as opiniões de quem comanda o Internacional. Vale a pena dar uma olhada? Eu tô com um sentimento de que o Medina não cai, tá? E que pelo menos até o início do Campeonato Brasileiro ele será mantido. E eu explico ali a minha ideia por isso. Mas a reunião de hoje ela fortalece um pouco esse processo de queda do Medina, até porque existe uma pressão muito grande interna no clube. Possibilidade também, é claro, de mudança no departamento de futebol. E a reunião ela serviu muito para alinhar alguns processos do presidente com o vice-presidente de futebol, que inclusive contradisse o presidente do Inter na última entrevista coletiva. Disse que não queria um diretor de futebol ou que não sabia se era tão necessário um diretor de futebol. A gente vai falar sobre isso na sequência ao longo da semana, mas o mais importante em relação ao Medina mesmo será definido, claro, a partir da atuação colorada no Clássico Grenal. Pro Clássico, os treinos estão sendo fechados. O domingo não teve acesso da imprensa ao CT. Na segunda-feira não vai ter acesso da imprensa ao CT. Muito, é claro, em função do clima ruim, do ambiente ruim que existe no Internacional por conta da derrota de 3-0. Talvez na terça-feira se abra. Acho difícil, mas talvez se abra na terça-feira. A última sobre Grenal, tá? E que é muito importante e que muita gente pergunta o que vai acontecer, é porque já surgiu a denúncia que vai vir para o Internacional na Procuradoria do TJD. A Procuradoria do TJD deverá sugerir a denúncia e denunciar o Inter no artigo 213, que diz respeito a não conseguir evitar no ambiente do seu estádio episódios de violência, tá? Que foi o que aconteceu. Esse artigo, ele dá a possibilidade de perda de mando de campo do Internacional. Até 10 jogos o Inter pode perder mando de campo. E deve acontecer essa perda de mando de campo. Mas, até se tem na thumb, a possibilidade de punição é branda. O Inter, se for punido, será de maneira branda, não será de maneira severa. Por quê? Porque a Procuradoria do TJD e o TJD, eles só podem julgar o Internacional na esfera gaúcha, na esfera do Campeonato Gaúcho. Então o STJD, por exemplo, não vai julgar o Internacional pelo fato. Se o Inter perder mando de campo, vai ser só pro Campeonato Gaúcho do ano que vem.
E aí, evidentemente, que até lá se consegue efeito suspensivo, a gravidade do fato ela vai ser diminuída no período de um ano, a gente já viu processos como esses acontecerem. Então, e aí, da minha parte, eu falo, infelizmente, você torcedor do Inter provavelmente tem uma leitura diferente, mas eu acredito que deveria haver sim uma punição mais rígida, mais forte, porque foi uma agressão ao jogador do Grêmio dentro do estádio, mas a lei é essa. E na minha visão, infelizmente, a lei é assim, branda, e o Inter só será punido no Campeonato Gaúcho. É uma punição branda, essa é a minha visão. Provavelmente vou tomar um pau por isso, mas é do jogo. Vamos embora. Então é isso. A denúncia no artigo 213 e o Inter só será punido no âmbito do Campeonato Gaúcho. Para fechar, vou trazer um assunto um pouco mais leve, tá? Miguel Ángel Ramírez venceu o seu primeiro jogo como técnico do Charlotte FC. Sobre o New England, vitória por 3-1 do Charlotte FC, que teve sua primeira vitória no futebol profissional, sua primeira vitória na Major League Soccer. Havia perdido para o Los Angeles Galaxy, havia perdido para o Atlanta United, eram 4 jogos, 3 jogos, 3 derrotas, e agora veio a primeira vitória do time comandado pelo técnico Miguel Ángel Ramírez. Para fechar, vamos falar de KTO. Deu chava neles. 1-0 Chavante, que conseguiu arrancar uma vantagem para a final, na semifinal do Campeonato Gaúcho, para pegar uma vaga para a final do Campeonato Gaúcho. O Ipiranga era favorito, eu apostei no Chavante e me dei bem. Eu sabia que o Chavante ia ganhar e não apostei. Azar teu. Era só te registrar na KTO, colocar o cupom A Dupla, que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito e poderia ganhar uma graninha com o teu palpite. Vai lá, te registra. Deixa teu like, te inscreve e ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Fechado? Beijo!